E aí, galera do 8º ano, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, pessoal, dando continuidade aos nossos conteúdos, hoje na aula de ciências nós vamos estudar sobre o reino vegetal. O reino vegetal, pessoal, é basicamente conhecido como o reino das plantas. E aí, existe uma hipótese que afirma que as primeiras plantas, que foram as algas verdes, elas surgiram há 500 milhões de anos. E aí, o que é que acontece? Essas plantas, essas algas verdes, elas foram sofrendo mutações genéticas e cada vez mais elas foram se aprimorando e evoluindo. E aí, pessoal, essas algas verdes, elas passaram por diversas transformações. E aí elas começaram a se adaptar a outros tipos de ambiente, não só o ambiente aquático que ela vivia, mas também começaram a se adaptar à terra. E aí começou a surgir grupos de plantas. Quando se fala, pessoal, nesse reino vegetal e nas plantas, nós temos que lembrar que as plantas elas vão ser divididas em dois tipos. Em plantas vasculares, que são aquelas plantas que possuem vasos condutores, certo? E as plantas avascular. O A já significa, remete a não. Então, elas não têm vasos condutores de seiva. São plantas sem os vasos condutores de seiva. Esses vasos condutores de seiva, pessoal, eles vão funcionar como se fosse o nosso sistema circulatório do nosso corpo. O que é que vai fazer? Vai transportar substâncias que são úteis para a planta. Assim como o nosso sangue, ele transporta o que é importante no nosso organismo, as plantas, alguns grupos de plantas também vão ter esse tipo de sistema, certo? De levar substâncias úteis na planta. E aí, pessoal, as plantas, elas foram divididas em 4 grandes grupos, em briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Repetindo, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Hoje nós vamos falar de 2 tipos, certo? Que são das briófitas e das pteridófitas. As briófitas, quase não sai, as briófitas, elas, pessoal, possuem o quê? Elas são as plantas mais primitivas. Então, se elas são as plantas mais primitivas que nós temos, elas são avasculares. Elas não vão apresentar aqueles vasos que eu falei a vocês, aqueles vasos condutores de seiva. Então, pessoal, como elas não têm esses vasos condutores de seiva, vai justificar o pequeno porte da planta. Elas vão ter tamanhos reduzidos. Essas plantas, pessoal, elas podem sobreviver em cima de outras, sobre outras, sem prejudicá-las. É comum encontrarmos briófitas em troncos de árvores. Falando nisso, um exemplo de briófita é quem? Um musgo. Mas só tem um musgo, professora? Não, calma, eu vou começar pelo musgo. Os musgos, ele parece aquele lodo, não tem que a gente encontra geralmente no nosso muro, em superfícies úmidas. Pronto. Sobre as árvores das florestas ou de locais úmidos, nascem aquele lodo, aquele musgo. Não é um lodo, é um musgo. E aí, pessoal, quando a gente fala que esses tipos de plantas, eles vivem em locais úmidos, tem tudo a ver com a água. Por quê? Porque essas plantas, elas vão precisar de água para se reproduzir, certo? Então, os musgos e as briófitas, elas são um bom indicador de umidade, porque onde tem água e umidade, vamos encontrar briófitas, certo? Então, professora, qual exemplo de briófita que nós vamos ter? Nós vamos ter musgos, hepáticas e anterócitos. São exemplos de briófitas. Não é só o musgo. O musgo é o mais conhecido, certo? E aí, pessoal, vou só dar uma repetida. Então, as briófitas, elas são avasculares, elas são as plantas mais primitivas, elas são encontradas em locais úmidos e elas podem sobreviver sobre outras plantas sem prejudicá-las. Esse grupo de plantas, ele é caracterizado por anterócitos, musgos e hepáticas. E aí também eles vão
precisar de água para a reprodução. Agora nós vamos falar um pouquinho, pessoal, de umas plantas que o nome dela é Pteridófitas. Professora, nunca nem ouvi falar. Pteridófitas, você pode não ter ouvido o nome Pteridófita, mas você já viu uma Pteridófita. Por exemplo, a samambaia é um exemplo de Pteridófita. A samambaia, pessoal, aquela planta ornamental que geralmente a gente encontra nos jardins das nossas casas ou casas dos nossos amigos, elas são exemplos sim de Pteridófita, certo? Já as briófitas, que a gente acabou de falar, elas não tinham vasos condutores de seiva. Já as pteridófitas, elas vão apresentar vasos condutores de seiva, então elas são plantas vascularizadas, são plantas vasculares. Elas vão ter, aliás, aqueles vasos condutores de seiva, que vão transportar sais minerais e água. Tá entendendo? Elas também, assim como as briófitas, vão necessitar de água para a sua reprodução. Um exemplo, pessoal, de pteridófita, além da samambaia, é a cavalinha, que vocês podem estar até pesquisando imagens, tanto das briófitas quanto das pteridófitas, no Google, certo? Então, pessoal, depois dessa aula, eu vou estar deixando a atividade, certo? Lá no grupo da escola e no Google Sala de Aula, certo? Um abraço da tia Bel e fiquem em casa. Lembrem-se, estudem em casa, não saiam de casa, certo? Mas nós estamos